E aí pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo onde Karens acham que tem direitos sobre outras pessoas. Caso você tenha uma história interessante, escreva nos comentários que ela poderá aparecer no próximo vídeo. Você conhece o dono, de verdade? Então, isso não é tão louco quanto algumas das histórias que li aqui, mas aqui está minha experiência recente com uma pessoa arrogante. Algumas informações preliminares antes de começarmos. Minha meia-irmã e sua namorada alugam uma casa que meu namorado e eu compramos, reabilitamos e reformamos em uma cidade universitária no centro do Missouri. Elas estão no contrato de locação juntamente com alguns colegas de faculdade local. Portanto, em uma casa com 3 quartos, há 5 garotas. Meu namorado está sempre lá porque ele cuida do jardim e das tarefas que exigem levantamento de peso. Ele me avisou que a vizinha do lado é um pouco intrometida e parece ser do tipo fofoqueira, apesar de não ser idosa. Só para registro, são 5 garotas e um cara que vem aqui regularmente, e eu não tinha ido realmente à casa desde que a terminamos, até o último final de semana. Alguém sugeriu que algumas pequenas caixas de jardim ao longo do lado da casa seriam legais, para que elas pudessem plantar algumas ervas e talvez alguns legumes na primavera. E eu adoro essa ideia, já que sou apaixonada por jardinagem do casal. Então fui lá e construí algumas caixas de jardim terraços ao longo do lado da casa, cada uma com cerca de 1,20 m por 90 cm, de modo que cada canteiro tinha cerca de 1 metro de largura por 20 cm de altura. Por que estou fazendo isso logo antes do inverno? Basicamente, para garantir que as caixas estejam drenando corretamente sem perder muito solo devido à chuva. Estou terminando quando a fofoqueira faz sua aparição. A conversa começa normalmente, embora eu possa perceber que ela está buscando alguma fofoca para contar ao grupo de mulheres da igreja. Então ela me chama mais perto e diz: eu sei que você é apenas ajudante contratada e está aqui apenas para fazer um trabalho, mas você sabe o que é essa casa? Não, o que é essa casa? Pergunto. Bem, eu não quero me envolver, mas achei que deveria avisar uma mocinha bonita como você que isso aqui é um bordel, diz Karen, baixando a voz conspiratoriamente. Pergunto a ela que prova ela tem disso. E ela explica que viu um homem aqui há cerca de uma semana ou algo assim, nós cobramos o aluguel no dia 5, e ele estava dizendo para as garotas que elas tinham que lhe pagar. Ela continua explicando que, quando ele foi embora, minha meia-irmã e sua namorada o abraçaram demoradamente. Pergunto se ela tem mais alguma coisa, e ela diz que vê uma mistura de pessoas entrando e saindo, principalmente homens que vêm e ficam algumas horas antes de sair, o que realmente não é tão incomum para 5 estudantes universitárias terem amigos e colegas vindo para grupos de estudo e com trabalhos em grupo. Meu erro foi revirar os olhos e claramente demonstrar desinteresse em ouvi-la mais, porque ela começou a bufar. Vejo que você não está preocupada com aquelas garotas e o bem-estar delas. Aposto que esse cafetão também tem você envolvida. Bem, eu conheço o dono desta propriedade e vou ligar para ele e relatar o que está acontecendo. Foi aí que eu a peguei, porque meu namorado e eu somos os donos deste lugar, e eu não conheço ela de lugar nenhum, e claramente ela não conhece meu namorado também. Vá em frente, Karen, por que você não os chama? Digo a ela. Oh, bem, eles moram em Saint Louis, e você sabe o que isso significa, diz Karen. Não sei o que isso significa, pressiono, tentando descobrir se ela inocentemente só quer dizer que o dono demoraria muito para chegar aqui, ou que o dono não se importa, mas Saint Louis e Kansas City também se tornaram um pouco de código para negros nesta parte do estado, e é exatamente isso que eu acho que ela quer dizer com isso. Quase confirmado pelo seu tropeço nas palavras e repetindo, você tem que saber o que isso significa. Você não devia ter dito nada, você é exatamente o que está errado com este estado. Agora preciso que você leve seu traseiro preconceituoso para dentro e nos deixe em paz. E se eu ouvir falar de você assediando aqueles que vivem ou trabalham aqui, vou chamar a polícia para te pegar rapidinho, eu disse. Isso teve o efeito desejado de fazer com que ela fosse embora. O que eu não previ em minha raiva foi que Karen chamou a polícia e alegou que eu a ameacei. Minha meia-irmã saiu logo depois que Karen foi embora e estava conversando comigo sobre ela e alguns comentários grosseiros que foram direcionados a ela e a namorada dela. Desde que Deus abençoe vocês e vocês precisam de Jesus, até vocês são prostitutas e vão para o inferno. Foi mais ou menos nessa hora que a polícia chegou e começou a me fazer perguntas sobre o que estava acontecendo com Karen, pois receberam um relato de que alguém com a minha descrição a havia ameaçado. Então, relatei ao policial mais ou menos o que aconteceu acima. Nesse momento, minha meia-irmã pede ao policial se pode mostrar algo em seu celular. O policial concorda, e minha meia-irmã mostra a ele um vídeo, com áudio da conversa, e este adorável policial alto, com mais de 1,80 m, que também é afro-americano, percebe o significado implícito de donos de Saint Louis e fica claro que isso deixa irritado. Minha irmã então mostra a ele vídeos do assédio de Karen contra ela e sua namorada. Ele diz rapidamente, vocês podem ir para dentro, mas não se afastem muito, eu volto já. Todos nós, como fofoqueiras em treinamento,
Nos reunimos imediatamente ao redor da janela lateral que nos permite observar a porta da frente dela. Ele marchou até a porta dela e deu 3 batidas fortes antes de esperar que Karen saísse. Infelizmente, ele não teve a conversa no alpendre com ela, mas direi uma coisa, mesmo com todas as portas e janelas fechadas, podíamos ouvir a voz elevada do policial. Ele voltou cerca de 5 minutos depois e nos disse que havia avisado para nos deixar em paz e parar de nos assediar. Antes de ir embora, ele deu o cartão dele para minha meia-irmã e disse que se ela recomeçar, para ligar para ele e ele nos conseguirá uma ordem de não contato e a acusará de assédio. Já se passaram 4 dias e Karen nem sequer olha na direção de ninguém na casa. Espero que isso seja o fim. Edição, obrigado pelas premiações. Roube meu trabalho e fale mal de mim? Vou acabar com a sua carreira. Sobre essa história, todos os nomes mencionados aqui são fictícios, daí as aspas ao redor deles. Nosso elenco inclui eu, escritor, estranho criativo aficionado por filmes. Mole e mentirosa, ladrã, fraude sem talento que se diz atriz. Judy e minha ex-mentora aposentada. Dom e meu amigo designer gráfico e fotógrafo ainda em atividade. Tom, um produtor de cinema. Jim, um diretor de cinema. Lana e atriz, amiga de Tom e Jim. Andrea e minha colega de quarto cáustica, porém adorável. Vamos à história. Eu era um jovem aspirante a escritor, ingênuo e talvez um pouco confiante demais. Conheci Molly, uma mulher de meia idade, loira, de olhos azuis e caucasiana, relevante para a história, por meio de Judy, minha mentora, quando eu estava tentando transformar meu primeiro roteiro, um mistério de assassinato, em um longa-metragem. Sendo inexperiente, nunca havia trabalhado na indústria antes e confiava cegamente em Judy. Ela era incrível, uma pessoa maravilhosa e, como acabou se revelando, o oposto completo de Molly. Quando conheci Molly, uma criança mimada presa no corpo de uma mulher de 40 e poucos anos, auto-intitulada veterana de teatro há 20 anos, meu trabalho já estava protegido por direitos autorais há 6 meses. Aviso público, é imperativo proteger sua propriedade criativa, e o fato de eu ter feito isso salvou minha pele. Judy já havia trabalhado com Molly em um filme anterior e a sugeriu para um papel de ator convidado em meu mistério de assassinato. Para quem não sabe, um ator convidado é alguém que tem cerca de meia dúzia de falas e geralmente pode filmar sua parte em um dia ou menos. Confiei no julgamento de Judy e mandei uma mensagem para Molly, enviando a ela o roteiro inteiro. Meu primeiro erro. Aviso público, nunca envie seu roteiro inteiro, apenas trechos do roteiro, diálogos de exemplo e uma biografia descrição do personagem. Você evitará muitas dores de cabeça, tanto físicas quanto legais. Acabei tendo várias conversas com Molly. Ela parecia bastante adorável. Devo admitir que ela dominava perfeitamente a etiqueta telefônica. Mal sabia eu que ela estava apenas me fazendo baixar minhas defesas antes de atacar. Molly aceitou o papel na produção provisória e passamos a conversar virtualmente diariamente depois disso. Ela estava se tornando rapidamente uma das minhas confidentes principais. Meu segundo erro. Conforme Molly e eu nos aproximávamos, Judy e eu nos distanciávamos. Um dia, Molly escreveu perguntando se eu precisava que meu roteiro fosse revisado. Eu disse a ela que não havia necessidade disso, pois já estava protegido por direitos autorais, incluindo quaisquer erros que pudessem estar presentes. Isso se tornará relevante mais tarde. Ela praticamente implorou e afirmou que só queria ajudar. Eu disse a ela que, se ela assumisse essa responsabilidade, não seria remunerada, pois não havia dinheiro envolvido e seus esforços seriam inúteis. O comportamento dela me pareceu estranho. Como essa mulher aparentemente forte e confiante se comportava bizarra e infantilmente, implorando ao seu pai por doces, não fazia sentido algum. Cerca de uma semana se passou e Judy me escreveu perguntando se eu podia falar ao telefone. Eu disse que estava disponível e ela me ligou. Ela me cumprimentou e foi direto ao ponto. Ela perguntou se Molly estava agora alegando ser coautora do meu roteiro. Fiquei chocado. Disse a ela que não sabia do que ela estava falando. Agradeci, encerrei a ligação e liguei imediatamente para Molly. Molly, que estava desempregada e passava o dia todo fumando em seu roupão de banho e navegando na internet enquanto seu marido santo trabalhava em um emprego de trabalho pesado, atendeu no primeiro toque. Perguntei se ela sabia algo sobre o que Judy havia me dito. Ela fez uma pausa antes de responder e tentou passar aquilo como um mal-entendido.
Decidi jogar minhas cartas na mesa e fingir que outras pessoas também me disseram a mesma coisa. Flagrada, ela confessou. Molly, bem, eu te ajudei a corrigir tudo. Se oferecer para revisar meu roteiro não te torna coautora. Aliás, você fez um trabalho péssimo. Meu trabalho já estava protegido por direitos autorais em meu nome 6 meses antes de eu te conhecer. Isso constitui plágio. Molly, não constitui. Ela fez uma pausa e então disse, o que é plágio? Fiquei pasmo. O fato de ela negar ser culpada de algo sem saber o significado da palavra era desconcertante. Pesquise. Apague sua cópia do roteiro agora mesmo. Você só receberá uma nova quando eu decidir te escalar no elenco. Quando encerrei a ligação, ficou claro que ela estava furiosa. Seu orgulho tinha sido ferido e eu deveria ter previsto sua retaliação. Mais uma vez, olhando para trás, é fácil perceber isso. Da próxima vez que estive na casa dela, mexi em seu computador quando ela não estava olhando. Por intuição, verifiquei o disco rígido e lá estava meu roteiro. Eu o deletei. Mais tarde, ela conseguiu obter uma nova cópia de um membro bem-intencionado do elenco e repetiu toda a reescrita ilegal. Foi então que descobri que ela não apenas afirmava ter escrito o roteiro inteiro sozinha, mas também que teria o papel principal. Ambas as alegações foram facilmente refutadas como: eu tinha o certificado de direitos autorais para provar que eu era o único escritor. A protagonista feminina é uma mulher de 23 anos de ascendência porto-riquenha, Molly é branca, loira, de olhos azuis, e na época, estava na casa dos 40 e poucos anos. A escrita de Molly era terrivelmente ruim, beirando o indecifrável. O fato de ela insistir que tinha escrito qualquer coisa, além de um cheque sem fundo ou uma lista de compras, era risível. Apesar de alegar ter um diploma universitário de 4 anos, ela cometia inúmeros erros descuidados e preguiçosos, que para um observador casual sugeririam que ela abandonou a escola ainda no ensino fundamental. Exemplos de sua preguiça intelectual incluíam, mas não se limitavam a frases longas sem maiúsculas, falha em capitalizar nomes próprios, uso repetitivo de na mesma frase, uso de vírgulas como pontuação final, erros ortográficos em palavras simples de nível escolar, confusão entre homônimos, uso excessivo de pontos para dividir suas frases, entre outros. Tudo isso contradizia completamente sua afirmação de ter escrito um roteiro imaculado com mais de 100 páginas. Além de um currículo cheio de erros de digitação e exageros, ela tentou passar uma foto excessivamente filtrada tirada com o celular como uma foto profissional e não tinha material para um réu de demonstração de atuação. Qualquer pessoa com 20 anos de experiência na área teria todos esses itens e muito mais. Deve ser óbvio, se você não pode provar algo, não inclua no seu currículo. Graças aos esforços de Lana, Molly havia conquistado o favor de Jim, o renomado diretor premiado. Lana era generosa protagonista feminina e amiga íntima dele. Molly havia criado uma de suas famosas histórias fictícias de aflição, que sensibilizaram Lana e a levaram a apoiá-la. A atitude de Molly, sua arrogância e completa falta de profissionalismo foram devidamente observadas por Jim. Apesar de seu questionável currículo, ele a tolerava por 2 motivos: ela era escritora e ele se sentia profissionalmente obrigado a isso como um favor a Lana. Mais tarde, descobri que Jim estava apenas esperando o momento certo para Molly se ajustar ou até mesmo falhar em sua audição para poder substituí-la e, mais precisamente, demiti-la. Isso não era novidade para ele. Enquanto isso, Jim sabia que Lana poderia controlar Molly. Não culpo Lana por acreditar nas histórias mirabolantes de Molly, pois ela era mestre em manipular emocionalmente as pessoas para conseguir o que queria. No entanto, isso foi o começo do fim. Molly imediatamente abusou de seu poder como se fosse, em suas palavras, a nova Meryl Streep e, por ser a escritora, exigiu também um crédito de produtora. Seu narcisismo atingiu novos patamares. Imagine a interpretação de Faye Dunaway como John Crawford em Mommy de Arestes e você terá uma ideia. Infelizmente para ela, Jim estava rapidamente perdendo a paciência. Ao descobrir que Molly agora afirmava ter escrito o roteiro inteiro, procurei Judy em busca de conselhos. Infelizmente, Judy odiava conflitos e já estava cansada de ser a árbitra entre eu e Molly. Ela abandonou a produção. Fiquei sozinho para me virar. Em retrospecto, percebo que sua saída me obrigou a colocar minhas calças de adulto e enfrentar meu dilema. Por um lado, eu estava quase liderando meu primeiro longa-metragem.
Eu não era uma pessoa gananciosa. Tudo o que eu queria era o crédito como escritor e um pequeno papel nele. Por outro lado, o roteiro de trabalho tinha pouca ou nenhuma semelhança com meu material original. Praticamente havia sido dominado por uma aspirante talentless a produtora-atriz cuja atuação rígida pareceria fora de lugar em um filme para adultos. Estava claro que os custos de estar associado a Molly superavam em muitos benefícios praticamente inexistentes. Eu estava indeciso, mas sabia o que tinha que fazer. Estava encurralado e prestes a usar minha arma secreta e meu certificado de direitos autorais. Mais tarde, descobri que Judy foi a primeira de várias pessoas a sair, se referindo a Molly como pouco profissional, uma louca, amadora, um incômodo e tudo mais. Eu ouvia sussurros, mas só fiquei ciente do conflito interno, com ela como causa, depois dos acontecimentos. Molly, é claro, sempre tinha uma resposta para tudo, incluindo porque as pessoas continuavam desistindo, como conflitos de agenda, atrasos na produção, etc. Tudo parecia viável, porque essas coisas acontecem no mundo do cinema. Então, um dia, recebi uma mensagem de Don, o designer gráfico baseado na Califórnia, com uma cópia do vídeo conceitual feito com base no meu roteiro. Isso foi novidade para mim. E adivinhe quem estava no papel principal? Se você adivinhou Molly, ganha um biscoito. Toda a trama havia sido completamente alterada. Nos créditos, ela era listada como a escritora. Meu nome não estava em lugar nenhum. A desculpa dela para eu não ter participado de forma alguma da filmagem do vídeo promocional? Não havia tempo para me envolver. O fato de meu nome estar equivocadamente ausente nos créditos. Um erro de digitação que ela prometeu corrigir, mas nunca corrigiu. Eu mencionei que Don foi trazido de avião de outro estado para ser o fotógrafo, enquanto eu, que morava a menos de 60 milhas do local das filmagens, fui deixado de fora. Ela ignorou minha pergunta e me dispensou. Foi como se minha alma tivesse sido esmagada. Meu trabalho de amor, meu primeiro roteiro havia sido roubado por essa e farsante sem talento. Fiquei entre lágrimas e raiva por um tempo. Foi por volta desse momento que decidi me vingar, quando recebi uma ligação de pânico de Molly. Ela tinha o hábito de ligar nos momentos mais inoportunos. Eu poderia estar em um encontro, dormindo, trabalhando, etc. E esse caso não foi exceção. Depois de ambos os meus telefones, fixo e celular, terem tocado várias vezes, finalmente atendi o telefone fixo e a cumprimentei com irritação. A seguinte conversa é em grande parte baseada em memória e parafraseada, pois faz muito tempo. Eu, irritado, o que você quer? Molly, e não tem tempo, insira um desabafo emocional enquanto ela tentava justificar seu comportamento desprezível e arrogante, ao mesmo tempo em que se fazia de inocente, mas agindo como culpada. Eu, quem você irritou dessa vez? Molly. Você ultrapassou os limites novamente. Molly. Descobri que Molly tentou se fazer de grande chefe, mas ninguém estava aceitando. Ela adotou uma atitude com Tom, o produtor, afirmando que suas ordens eram ordens do diretor. Sua jogada de poder acabou falhando quando Tom ligou para Jim para confirmar. Jim ficou furioso e entrou em greve, e Tom seguiu seu exemplo. Entre Tom e Jim, eles tinham 60 anos de experiência na indústria, enquanto Molly praticamente não tinha nenhuma. Mais tarde, descobri que Lana pediu desculpas profusas por ter envolvido Molly e relutantemente atuou como mediadora entre seus dois amigos. Ela tentou, em vão, impedir Tom e Jim de desistirem, mas eles já haviam tomado sua decisão. Nenhum deles queria ter nada a ver com Molly. O ultimato foi dado, ou Molly saía ou eles saíam. Se eles saíssem, isso criaria um efeito dominó e levaria à interrupção da produção. É por isso que Molly estava ficando louca, não apenas porque estava prestes a ser exposta como a causa de toda a confusão. Nesse ponto, eu a conhecia muito bem e via através de suas atuações de drama. Que direito você achou que tinha para fazer isso, Molly? Lembre-se de que eu sei mais do que você pensa. Se você mentir, eu vou saber. Depois de uma longa pausa, ela respondeu com a voz trêmula. Molly, porque sou a coescritora. Não, você não é. Estou cansado de você dizer isso. Não é apenas mentira, é fraude. Molly, e mais eu fiz alterações nele. Alterações não autorizadas. Você acabou de admitir plágio e violação de direitos autorais.
Você pode apresentar provas documentadas de que recebeu permissão minha para reescrever todo o meu roteiro? Não pode. O que você fez foi altamente antiético e ilegal. Molly e mais. Voz elevada, e eu estou falando. Você está ouvindo. Eu não vou continuar nesse ciclo com você. Se eu tiver que digitalizar meu certificado de direitos autorais e colocá-lo na internet para que todos vejam, eu farei. Silêncio total. Liguei minha impressora scanner e digitalizei um documento em branco. Isso teve o efeito desejado, pois ela surtou completamente ao ouvir isso. Ela estava presa em sua teia de decepção e seu cérebro estava entrando em curto-circuito enquanto ela continuava tentando inventar mentiras convincentes. Você sabia que meu trabalho estava protegido por direitos autorais, não sabia? Se sabia, e eu sei que sabia, isso não apenas faz de você uma criminosa. Isso faz de você uma criminosa burra. Você cometeu conscientemente violação de direitos autorais intencional. Eu tenho um advogado contratado e os meios para entrar com um processo. Acredite em mim, tenho provas mais do que suficientes para provar meu caso se eu escolher processá-la. Molly, não faça isso. Patronizante, você está certa. Não vou perder meu tempo te levando para o tribunal quando o tribunal da opinião pública é muito mais eficaz. Molly chocada, o quê? Eu tenho um arquivo de 10 polegadas de espessura, capturas de tela, mensagens de texto, e-mails, todos detalhando a trama e táticas duvidosas que você empregou para tentar me passar para trás em relação à minha propriedade intelectual. Eu também tenho as cópias impressas plagiadas com o seu distintivo nome na página de título no lugar do meu nome. Todas têm carimbos de data e hora. Acrescente a isso a cópia original do meu roteiro e meu certificado de direitos autorais. Eu juro, vou te crucificar. Tudo o que as pessoas precisam fazer é pesquisar seu nome no Google e verão que você é uma farsante. Ser uma aspirante é uma coisa, mas você nunca poderá se livrar da reputação de ser rotulada como mentirosa e ladra. Se isso vier à tona, você será inempregável. Não é como se as pessoas estivessem batendo à sua porta com ofertas de emprego. Dê um ponto final em você mesma. Você está acabada. Molly. O quê? Nenhuma resposta? Nenhuma explicação de mestre da manipulação? Vamos lá. Minta. É o que você faz de melhor. Claro, você também poderia me surpreender profundamente e experimentar dizer a verdade. Molly timidamente, me desculpe. Por quê? Por que você está errada? Porque foi pega ou porque agora todos sabem que você é uma fraude? Talvez tudo isso. De qualquer maneira, está absolutamente claro que você não tem nenhum pingo de consciência. Seu orgulho e ego são grandes demais para permitir isso. Molly, eu realmente sinto muito. Ainda não, mas você vai. Molly horrorizada, o que você vai fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Bem, para começar, vou usar a palavra com F. Demitida. Você está demitida. Molly, você não pode me demitir. Eu estou falando. Posso fazer o que quiser. Eu possuo os direitos autorais de nome do roteiro. Vou repetir, caso você não tenha entendido da primeira vez. Eu possuo os direitos de nome do roteiro, ponto. Molly, eu sei. Gritando, então por que você fez isso? Você realmente achou que escaparia tentando usurpar meu trabalho e transformá-lo em seu próprio projeto de vaidade? Molly. Sabe de uma coisa? Não importa mais. A partir de agora, o seu nome está fora desse projeto. Essa é a minha decisão. O crédito de roteiro que você acha que merece porque plagiou o meu roteiro? Acabou. O papel principal que você remodelou para se adequar à sua idade e aparência? Acabou. O crédito de produção que você exigiu receber por reescrever ilegalmente meu roteiro? Acabou. Molly fingindo chorar, por que você me odeia? Poupe-me das lágrimas de crocodilo. Se você usasse a energia que desperdiçou enganando as pessoas para realmente fazer audições e conseguir trabalhos, você seria uma atriz ativa agora. Em vez disso, você é uma ninguém com quem ninguém quer trabalhar, muito menos estar por perto.
Você é apenas uma dona de casa entediada perseguindo um sonho irreal. Não se engane. Não estou chamando você de alguém que já foi. Você nunca foi ninguém. Molly. Sinceramente, quantas pessoas precisam cortar contato com você para você perceber que você é o problema? Nem sua própria filha fala com você porque você é uma pessoa horrível, e você pode esperar que seu filho faça o mesmo quando ele for para a faculdade. Você é um completo fracasso como profissional, uma desculpa terrível para um ser humano e não vale mais meu tempo. Molly, já não fingindo chorar, implorando, você não precisa falar assim comigo. Eu posso mudar. Eu prometo que posso mudar. Chega de besteiras. Guarde suas promessas vazias para alguém que se importa, porque eu não tenho mais paciência. Você melhor torcer para que Lana faça algum malabarismo e consiga impedir Tom e Jim de desistirem. Eu não os culpo se o fizerem. Eles são profissionais. Eles não precisam aguentar essa merda. Você também parece ter esquecido que todo o elenco e equipe foram recrutados a convite deles. Uma vez que eles abandonem o barco, a palavra vai se espalhar como fogo e todos se amotinarão. Com eles fora, garanto que todos vão abandonar o set. Se tudo isso acabar fracassando, você pode ter certeza de que vou apontar o dedo para você como a razão disso. Se isso acontecer, juro pela sepultura do meu pai que, em todos os aspectos que importam, eu estarei acabado com você. Você entende? Molly. Gritando, você entende? Molly, sim. Veja bem, Molly, eu não confio em você há muito tempo. Agora, simplesmente não gosto de você. Arrume uma vida. Uma vida que não envolva a minha. Desliguei sem permitir que ela respondesse. Quando encerrei a ligação, estava furioso. Toda a conversa foi catártica e libertadora. Ao contrário de Molly, eu cumpro minhas promessas. Enviei todas as minhas evidências documentadas para Don, que então as encaminhou para Jim, Tom e os outros produtores. Um por um, todos eles anunciaram publicamente sua saída. Eles fizeram postagens detalhadas em suas páginas do Facebook. Molly não foi mencionada pelo nome especificamente, mas qualquer pessoa remotamente ligada à produção conhecia a identidade da pessoa pouco profissional a que eles se referiam. A produção acabou sendo cancelada. No final das contas, descobriu-se que eu era o único escritor e o roteiro apresentado a eles foi plagiado pela própria Molly. Aqueles que não estavam cientes do drama nos bastidores começaram a bombardear as redes sociais dela exigindo uma explicação. Molly, que sempre tinha algo a dizer e buscava atenção, finalmente teve seu desejo realizado pela Karma. Todos os olhares estavam voltados para ela, mas não da maneira lisonjeira que ela queria. Não é surpresa, Molly não deu respostas satisfatórias a nenhuma pergunta feita e não assumiu a responsabilidade por sua grande cagada. Incapaz de aguentar a pressão, ela, demonstrando sua covardia característica, abaixou o rabo entre as pernas e sumiu do mapa. Mesmo que, naquele momento, todo mundo soubesse de suas ações sujas, Molly nunca admitiu que foi a razão de tudo ter ido para o inferno. Chocante. Durante vários meses depois disso, Molly me deixou em paz. Considerando que ela costumava me stalkear online, é engraçado que ela nem tenha percebido quando a bloqueei em todas as minhas redes sociais. Logo em seguida, mudei de operadora de celular. Também fiz questão de que ela nunca conseguisse meu novo número. Queria ter visto o ataque de fúria épico que ela teve quando percebeu que eu tinha cortado todo o contato. Segundo Dom, ela teve um colapso que teria envergonhado uma criança. Mais ou menos um mês depois de me livrar da sanguessuga falsa chamada Molly da minha vida, recebi uma ligação no meu telefone fixo de um número desconhecido com um código de área de outro estado. Não atendi, mas Andrea, minha colega de quarto, ouviu a mensagem de voz. Era Molly ligando para me informar que o Jim, o diretor, tinha falecido devido a um ataque cardíaco. Não ouvi a mensagem. Andrea me deu o resumo. Molly parecia em pânico e, em seu típico estilo arrogante, transformou a tragédia em uma história sobre si mesma. Molly, ótimo. Agora o filme nunca vai ser feito. Que mulher fria e insensível. Fiquei sem palavras. Ambos ficamos chocados. Esqueça o fato de que a esposa Dude agora era viúva ou que seus filhos agora estavam sem pai ou que seus netos nunca conheceriam seu avô. O ego dela sendo acariciado como uma atriz de filmes classe B era mais importante.
Andrea apagou a mensagem e eu segui para o trabalho. Como não pude bloquear o número dela no telefone fixo, Molly mais tarde fez outra tentativa de chamar minha atenção com suas histerias. Eu ainda estava no trabalho quando Andrea interceptou a ligação. Um pequeno fato sobre minha colega de quarto: ela é uma nova-iorquina de ascendência alemã judia com uma boca bem grande. Ela não tolera desaforo algum e faz a juíza Judy Schengen parecer uma pessoa tranquila em comparação. Você pode imaginar como foi toda a ligação. Aqui está um trecho. Andrea e Molly, o homem morreu. Isso significa alguma coisa para você, sua egoísta desgraçada? Após ser repreendida, Molly tentou rapidamente encerrar a conversa, mas não sem antes deixar uma mensagem pedindo para eu ligar de volta. Andrea e Molly, Op bloqueou você em tudo pelos motivos que você já conhece muito bem. Vai se foder. Depois de entregar esse repreendimento, que deixou Molly em lágrimas, Andrea desligou. Desnecessário dizer que nunca retornei à ligação dela. Quando Andrea me contou como ela deu uma lição em Molly quando ela estava por baixo, eu a abracei e comprei uma garrafa de sangria, a favorita dela, como agradecimento. Já se passaram mais de 7 anos. Não ouço falar de Molly desde então e não tenho interesse em ouvir novamente. Finalmente estou começando a realizar meus sonhos. Recentemente, produzi e tive um pequeno papel no meu primeiro curta-metragem, para o qual escrevi o roteiro. Foi uma experiência tão gratificante e recompensadora. Toda a filmagem foi avassaladora de uma maneira boa. Sendo um sentimental, chorei no set. Finalmente estou fazendo o que sei que nasci para fazer. Caso você esteja se perguntando, sim, ainda planejo produzir meu mistério de assassinato sem nenhum envolvimento da Molly. Edit, para aqueles que estão perguntando, desde então conheci um diretor muito talentoso, que é tão aficionado por filmes quanto eu e é o completo oposto da Molly. Não deixo uma única conversa com ele sem me sentir educado ou inspirado. Ele é uma pessoa maravilhosa e adora meu mistério de assassinato. Atualmente, existem planos para começar o desenvolvimento assim que a loucura do coronavírus diminuir. Edit, na atualização segunda, e em várias conversas detalhadas com o Dom, descobri o catalisador que fez o Tom e o Jim saírem. Molly adorava enviar várias mensagens quando escrevia para as pessoas. Aparentemente, ela havia continuado enviando mensagens para o Tom e ele respondeu com uma resposta curta e breve. Molly sentiu que havia sido desrespeitada e, em vez de lidar com isso como uma profissional, ela recorreu a um de seus ataques impulsivos. Ela escreveu uma resposta ácida, insultando Tom pessoal e profissionalmente. Tom respondeu, chamando Molly de criança e mesquinha, o que só a deixou mais furiosa. Ela procurou o Dom para ser seu cão de ataque. Dom tem 6 meses a menos que eu, é bastante introvertido e odeia conflitos. Molly tinha ele sob controle. Então, quando ela insistiu para que ele escrevesse uma carta para Tom defendendo sua honra, ele o fez. O que Molly não contava era que o Dom estava ciente de suas maneiras manipuladoras e de valentão de escola, e ele se protegeu copiando tanto a Lana quanto o Dee no e-mail. Molly também não sabia que o Dom havia enviado capturas de tela de suas mensagens maldosas para o Jim. Lana, sem dúvida, também recebeu cópias delas. Molly percebeu que tinha estragado tudo quando recebeu uma mensagem de texto ácida de Lana sobre a enorme bagunça que ela havia causado. Isso é o que levou Molly a fazer uma ligação de pânico para mim, na qual eu apresentei ao conceito de ser assassinada com palavras R. Murdered Vivordes. Em nota relacionada, depois de mais de 7 anos, Dom decidiu arriscar e escrever para Tom para contar tudo o que aconteceu depois que Molly jogou gasolina no incêndio que ela mesma criou. Acontece que Tom sabia que algo não estava certo. Era extremamente fora de caráter para Dom desrespeitar alguém. Molly contava com a cunha que ela havia criado entre os dois permanecendo firmemente no lugar. O que aconteceu, pelo menos por um tempo. Recentemente reunidos, Tom afirmou que adoraria trabalhar comigo e com o Dom. Também tenho o prazer de anunciar que a Lana também está de volta. O plano é contar com todas essas pessoas maravilhosas quando meu mistério de assassinato for para a produção. Mal posso esperar. Atualização terceira, restabeleci contato com uma das antigas amigas de Molly, Amélia, com quem eu era cordial naquela época. Amélia foi amiga de Molly por 10 anos antes de cortar relações com ela. Depois de nos reunirmos novamente, meu amigo, Dom, designer gráfico web, criou um grupo de conversa entre nós 3. Desde então, Amélia tem revelado vários segredos e fofocas.
Não deve ser surpresa alguma que Molly não tenha absolutamente nenhuma experiência em atuação. Sua alegação frágil de ter 20 anos de experiência em teatro é apenas um dos muitos devaneios delirantes de sua mente doentia. Na verdade, foi Amélia quem esteve ativa na cena teatral local. Naturalmente, Molly tinha inveja insana do talento, ambição e atitude de vamos lá de sua chamada melhor amiga. Além disso, a história fantasiosa de ter sido uma ex-modelo de passarela de uma loja de departamentos quando ela morava no norte é pura balela. Ela tem apenas 1,57 metros de altura. Qualquer pessoa que entende de moda sabe que é preciso ter pelo menos 1,70 metros para desfilar. Amélia também confirmou que Molly sempre foi uma pessoa preguiçosa e improdutiva na sociedade, e que seus filhos sempre tiveram uma vida difícil, pelo que ela se lembra. Amélia está feliz que os filhos de Molly, agora adultos, tenham escapado das garras dela e tenham pouco ou nenhum contato com essa desculpa de mãe. Ao saber que a filha de Molly não permite que ela veja seu único neto, Amélia riu maniacamente e disse: "O karma é uma vadia." Amélia também está compreensivelmente chocada que Molly e seu marido ainda estejam juntos. Resumo: uma narcisista aspirante à atriz tenta roubar meu roteiro e produzi-lo como seu próprio projeto de vaidade. Eu mantive um registro detalhado de todas as suas ações ilegais, difamatórias e maliciosas e consegui virar todo mundo contra ela. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.